Vocês que acompanham aqui o canal sabem muito bem que o segmento de previdência privada empresarial ele carece de muitas inovações. Para falar um pouco sobre o que está sendo feito dentro desse mercado em termos de inovação, eu estou aqui com o Tsai Shiu, que é CEO da Stay, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, sou o host aqui do canal, especializado em fintechs, inovação financeira e afins. E como eu falei aqui na chamada, né, hoje a gente vai explorar um tema que a gente já abordou em outras ocasiões aqui, que são basicamente players que estão inovando dentro do ambiente de previdência privada empresarial. Tem muita coisa para ser feita nesse mercado, então, Tsai, muito obrigado aqui pela participação nesse episódio. E, meu caro, antes de mais nada, a gente sempre gosta de entender mais sobre o que o nosso convidado fez antes de ter iniciado o seu negócio e tudo mais. Então, eu queria ouvir de você um pouco das suas experiências passadas, das suas vidas pregressas aqui, e aí a gente já começa falando mais sobre inovação dentro desse segmento, cara. Bom, obrigado pelo convite, Bruno. Super prazer participar do podcast. Era ouvinte, então super feliz de participar num canal que eu ouvia antes de participar, ter o privilégio de conversar com você. Maravilha. Antes da Stay, Bruno, então eu comecei minha carreira numa trajetória muito mais tradicional, tá? Então, eu comecei minha carreira, por acaso, no mercado financeiro. Né? Eu recebi uma bolsa na época, lá atrás, da Goldman Sachs, para passar um tempinho lá numa universidade americana chamada Yale. Aí, de lá, eu acabei engatando minha carreira em mercado financeiro, né? Fiquei muito próximo de bancos de investimento. E aí, por causa desse relacionamento, eu não comecei minha carreira na Goldman, porque eles não tinham as posições nas áreas que eu, na época, eu gostaria de atuar. E eu fui trabalhar na Morgan Stanley como trader de derivativos, de moedas e juros. Nos Estados Unidos ou aqui? O time era 90% baseado nos Estados Unidos. A gente cobria a América Emergente, mas eu ficava a maior parte do tempo, quase o tempo todo, em São Paulo mesmo. Ah, entendi. Tá? Porque aqui em São Paulo ficava os traders que cuidavam especificamente mais de Brasil. Era equities? O que você Era renda fixa. Renda fixa. Então, legal. Era juros e moedas, muito mais moedas do que juros. No meu caso, o meu par olhava muito mais para... ajudava muito mais nessa parte de juros, eu olhava muito mais para moedas. Então, market making, derivativos em geral. Muito real, euro, real, dólar, principalmente. Né? E eu faço isso por um tempo. Depois disso, decido seguir uma outra carreira na minha vida, né, mais ligado a um viés político. Eu me mudo para a França, para Paris, fico alguns anos morando em Paris, depois desse período trabalhando na Morgan Stanley. E aí eu regresso depois de alguns anos, né, eu vou para uma universidade conhecida por formar políticos europeus, né, da Europa continental. Aí eu regresso ao Brasil para trabalhar na Uber, para ajudar a construir a operação da Uber no Brasil. Foi logo no começo da operação ou foi um pouco depois? Foi bem no comecinho. Então, a Uber já tinha sido lançada em algumas grandes cidades do Brasil. Né? E eu me junto à Uber. E aí, assim, a Uber tem uma trajetória ascendente no Brasil muito rápido. Né? Em pouco mais de 2 anos, a Uber se torna a maior operação da Uber no mundo, a Uber Brasil. Sim. Participo dessa guinada, então foi uma growth extremo. Extremo, foi uma grande escola, muitas experiências, muito aprendizado. E depois disso vou para 99, a 99 que se torna ali, né? Na época que estava com a Didi já ou não? Foi na transição. Então, eu entro no dia que eles anunciam a venda da 99, primeiro unicórnio da América Latina, foi um período super de festas, celebrações. Daí eu entro, né? E aí fico mais alguns anos na 99 também. E em 99 a gente sai de um market share de 3%, 4% na época, né? Isso em 2017, 2018. E aí a gente chega em 2 anos a quase 40% do market share. É mesmo? Eu não sabia que o market share estava foi de 3, 4 para 40? Foi. Nossa, que coisa. Eu acho que a gente variava muito de semana a semana, principalmente na época que a 99 investia muito dinheiro, mas não conseguia muito sustentar o mesmo market share semana contra semana. Então, era 3, 4, aí passava para 6, 7, eu voltava para 3, 4. Né? E estabiliza eventualmente próximo dos 40, mas aí eu já deixei a 99. Hoje eu não sei qual que é o patamar,
Mas quando eu Foi saio... tremenda guinada também. Foi muito trabalho, assim, acho que eu perdi alguns bons anos aí da minha... que eu vou morrer um pouco mais cedo aí, depois desse período de 99, mas foi ótimo, conheci muita gente uma boa. Escola também. Foi uma né, grande cara? escola. Vida real, puta que legal. E aí eu passo para uma empresa de pagamentos, que a gente faz série A, série B, série C. Infelizmente era uma matéria de capital intensivo, né, de pagamentos, fintech. Sim. E aí a gente é obrigado a... Né, a gente não consegue captar uma série D por causa do mercado em 2022. Infelizmente, a gente tem que encerrar a operação e vender partes da empresa. E aí, depois disso, eu começo a stay junto com os meus sócios. Que ano que foi essa? Isso foi em 2022. Sim. Então, eu saio da Hash, que essa era outra empresa de pagamentos. Algumas empresas de tecnologia com operação no Brasil e na América Latina, que são já maiores, grandes, né, muito bem estabelecidas, estavam em tratativas para, de repente, tocar a operação deles no Brasil ou na América Latina. Né? E aí eu começo a conversar com os fundos despretensiosamente. Com papel de negociador? Não, já fora? Os fundos já fora. Uhum. Daí eu estava pensando o que eu ia fazer depois, porque Sim. eu fico até o último dia da empresa anterior. E aí os fundos me procuram muito para entender se eu estava com apetite para ser investidor do fundo, para empreender, o que eu queria fazer. E eu comentei, inclusive, com eles que eu estava muito mais inclinado a talvez seguir uma carreira, voltar a ser uma carreira mais de executivo de empresa de tecnologia. E foi aí que eu fiquei muito próximo da Lara e da Mônica, as fundadoras da Maia. Inclusive, um beijão para elas, são super parceiras nossas. Já tiveram várias fintechs investidas na Maia aqui já. É mesmo. Então, foi bem elas são super parceiras. E aí, nessa época, a gente começa a ficar muito próximo. Comento com elas que eu ainda estava refletindo sobre, porque empreender não era a única coisa que eu tinha em mente para fazer. E aí foi quando eu falo para elas que eu empreenderia se encontrasse uma tese que me brilhasse os olhos, que me desse vontade de trabalhar por décadas. E aí, nesse processo, eu me deparo com a tese de previdência. A Maia, a Lara e a Mônica, dado até a parceria que a gente já tinha, se tornam as minhas primeiras investidoras. E aí, essa é a história. A empresa foi estabelecida, então, em 22 ou 23? A ideia ela é concebida em 22 e ela é estabelecida em 23. Maravilha. E aí, talvez assim, porque, como eu falei também, a gente carece, e a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente, a gente carece ainda de muitas fintechs ou insurtechs, seja lá como se denominam, que estão atuando nesse mercado. Tá? A gente ainda tem muita coisa para fazer, como imagino que você obviamente sabe bem. Conta pra gente um pouco, pra gente tentar situar a audiência em relação a ter um panorama em relação ao mercado de previdência privada, empresarial, de outros benefícios de longo prazo. Como é que a gente está hoje, né? Como é que ela está mecânica e aonde, né? Qual que é o status do mercado endereçável? E daí a gente também entra em o que vocês estão fazendo para modificar essa dinâmica. Cara. Legal. Bruno, a gente fala muito que a previdência privada, principalmente a corporativa, ela parou no século passado, né? Então, quando você vê a evolução da experiência bancária, principalmente pós-Nubank, a experiência hoje em dia é outra. Né? Subiu a barra de várias outras provedores também. Subiu a barra, Nubank veio com uma experiência muito melhor, mas ela obrigou todo mundo a subir a barra também, né? A melhorar a sua experiência. Né? E a gente acredita que previdência ainda precisa passar por esse processo, que a experiência parou lá no século passado. Então, muitos planos de previdência hoje em dia, Bruno, a pessoa quer mudar, alterar um detalhe no plano, quer ajustar alguma coisa. Tem que redigir uma carta à mão, assinar e mandar no correio. Olha só. Isso não existe mais, assim, praticamente em lugar nenhum, mas para a previdência ainda existe. Né? Ela quer saber o saldo que tem na conta de previdência que a empresa deu para ela. Ela precisa ligar lá num 0800, ficar 30 minutos no telefone para saber saldo. Hoje isso também não existe mais. Não cabe no tempo de hoje. Não faz sentido. Então, a gente foi um dos primeiros players desse segmento, foi o primeiro a pensar em inovar nesse setor, né? Um dos primeiros, mas foi o primeiro a colocar toda essa experiência no WhatsApp, por exemplo. Né? Sim. Isso antes de... A gente brinca que é antes dos bancos irem para o WhatsApp. Né? No começo do ano passado, até antes disso, um pouco antes disso, a gente já tinha ido para o WhatsApp. Né? Inclusive, a gente, por ter sido o primeiro, a gente fez a patente da experiência toda
da Previdência no WhatsApp. Usando o WhatsApp, já dentro do formato do WhatsApp Flows? Dentro do formato do WhatsApp. Total. É porque meio que virou agora, depois que virou uma plataforma de desenvolvimento, né? Com WhatsApp Flows e tal. Virou uma interface nova e dali você pode rodar aplicações um pouquinho mais com outras interfaces ali dentro, né? Foi nesse momento ou foi prévio a isso? Foi prévio, mas a gente vem evoluindo junto com a evolução do WhatsApp com o sistema operacional. Ah, legal. Né? Então a gente já vislumbrava que o WhatsApp ele se tornaria um super app, né? Um sistema operacional por si só. Né? E aí, por quê? Quando a gente foi conversar com os nossos usuários, eles falavam que eles não queriam mais um aplicativo, mais um login, mais uma senha. Sim. Ninguém lembrava mais de mais uma conta. Mais um app. Para baixar. E o WhatsApp ele resolve tudo. Então, a gente basicamente construiu toda essa experiência. Então, a gente não é uma empresa tradicional com um puxadinho no WhatsApp. É toda a experiência com AI, com tudo. A gente formatou dentro do WhatsApp, patenteou ela. E aí, o usuário, ela quer saber saldo. Em 3, 4 segundos, ela pede no WhatsApp, a gente já faz toda a conexão e dispara o saldo para ela. Né? Então, o que ela demorava 30, 40 minutos, ela demora 3, 4 segundos hoje em dia. Que demais. Né? Então, tudo isso a gente conseguiu trazer de inovação para o mercado, que é um pouco do que a gente fala muito de dar acessibilidade para esse mercado que é tão carente desse produto. Né? Então, a gente está falando de um mercado que hoje menos de 10% da população brasileira tem acesso. Né? Se a gente for olhar o corporativo, então, ainda menos ainda, né? Então, a gente está falando de 3%, 4% da população brasileira, aproximadamente, que tem acesso via, né, a previdência corporativa. Então, é muito pouca gente. Né? Mas a gente fala que, apesar de menos de 10% da população brasileira ter previdência, 100% dos brasileiros precisam guardar dinheiro, 100% dos brasileiros têm projetos de vida. E o INSS não vai dar conta disso também, então a pessoa tem que... Não vai. Eu vivo comentando nas revistas e jornais sobre o rombo da Previdência Pública, porque não é mais segredo que a gente está encarando uma dificuldade muito grande na Previdência Pública. E aí a alternativa é, tanto o governo como a iniciativa privada, incentivar mais Previdência Privada. E assim, você comentou o elemento a respeito de experiência do usuário, que é algo que, de fato, não cabe nesse mundo que a gente está hoje. Mas talvez a dor, onde é para ser atacado, também envolva as mecânicas e é um trabalho que você faz do B2B também, né? E aí seria interessante entender como é que vocês... Quando a gente entra no site de vocês hoje, né, coloca que vocês se posicionam como uma insurtech que oferece soluções simples e flexíveis de previdência privada e empresarial e incentivos, ajudando a engajar, reduzir custos, descomplicar o jeito de investir. No final, a gente sabe bem que a previdência privada empresarial ela é um dos elementos de benefício para permanência de longo prazo, faz parte do mix ali, de retenção também. Né? Mas você entende que hoje, né, qual é a lacuna que vocês estão tentando ocupar, né, e como é que tem sido o desenvolvimento dessa, em termos de solução e mecânicas novas, envolvendo também a empresa que fornece, que oferece serviço para o colaborador, né? E as inovações que você precisa ver acontecer para que a gente veja a mexida de ponteiro no mercado. Assim. Legal. Nesse caso, Bruno, acho que quando a gente olha para a Previdência em geral, tem uma grande lacuna que é o seguinte, a Previdência ela foi construída antes dela ser pensada para as empresas, né? Então, por que eu digo isso? Porque hoje o que você tem é que as empresas precisam se adaptar aos planos ali que já existem. Sim, engessado. Então, basicamente, o plano ele já existe. O que, né, os incumbentes conseguem ou não conseguem fazer já está pré-determinado. E a empresa é ela que precisa se adaptar à necessidade de quem fornece o produto. Sim. Né? Quando a gente entende que deveria ser o contrário. A gente precisa entender primeiro a necessidade do cliente e aí adaptar o plano para o cliente. Né? Sim. Então, esse acho que é uma mudança de paradigma que transforma um pouco como a gente enxerga esse mercado. Mas as empresas hoje estão tão acostumadas a terem que abrir mão das suas necessidades para se adaptar a um plano de previdência que elas nem sabem que elas têm o direito de... ter o melhor serviço possível, menos... a seu tempo e menos travado. Né? Então, vou dar um exemplo, tá, Bruno? Então, por exemplo, hoje, boa parte dos planos só permite que os funcionários e que o RH
faça a alteração do plano 2 vezes no ano, ou 1 vez no ano. Mas tanto a empresa quanto os colaboradores, a vida deles acontecem, né? A empresa passa por questões ali no dia a dia que não dá para esperar dar o tempo né, da empresa, da seguradora resolver. Mas aí você falando de migrar, tipo, de uma composição de carteira para outra, assim, nesse sentido, ou não? Qual mudança que você especificamente? Essa é uma mudança possível, mas uma mudança como, por exemplo, eu dava 150% do matching para o meu colaborador. Só que do ano passado para esse, a condição financeira da empresa ficou mais difícil. Sim. Então, vou ter que reduzir o matching para 50%. Ou até zerar o matching. E tem que esperar umas janelas para fazer isso. Tem que gerar uma janela específica para fazer isso. Eu quero, na verdade, aí foi o contrário. A gente teve um ano muito bom. Sim. Eu quero contribuir mais para o futuro do meu colaborador. Mas eu preciso esperar uma janela específica para isso. Sim. Hoje, com a Stay, você avisa, a gente ajusta isso para você em tempo real. Né? E aí você, na próxima fatura, no próximo mês, no próximo ciclo, você já está com isso resolvido. Entendi. Né? Então, é a gente se colocando à disposição para resolver o problema da empresa, não o contrário. Mas aí me intriga uma questão, assim, porque como você falou, toda a indústria que já atua legada, a gente vai entrar em termos de parceiros que eventualmente ajudam vocês a viabilizar, que imagino que vocês não façam ponta a ponta ainda. Ou se tiver errado, me corrija. Mas vocês, de certa forma, são como diz aqui, uma peça intermediária aqui tentando fazer essa conversão de mundos. É assim mesmo que funciona? Como que vocês se colocam nessa relação que já existe entre instituições incumbentes que atuam e vocês no meio do provimento dialogando com a empresa e aprimorando a experiência e essas mecânicas, cara? A gente, na Stay, a gente se posiciona muito claramente como uma empresa de tecnologia. Tá. Né? Então, a gente não compete nem com as seguradoras e nem com as corretoras, que é uma situação que, no nosso mercado, é um pouco delicado. Sim. Né? Porque as seguradoras e as corretoras, elas fazem um trabalho muito importante nesse mercado. E muitos novos entrantes, novos players, em vez de focarem no que elas sabem fazer, que é a tecnologia, elas acabam entrando em espaços que não fazem sentido. A Stay, por exemplo, a gente tem uma seguradora parceira, que é a Zurich, uma seguradora hiper tradicional da Suíça, né, inclusive super parceiros da Stay. Mandando um abraço aí para o Rodrigo, para o Rafa e para a Elis, que atendem a gente lá, eles são muito legais. E a gente não tem interesse nenhum de ser uma seguradora. Né? Então, a Stay ela foi construída para ser agnóstico à seguradora. Né? Quando a gente conversou com as seguradoras na época, com a Zurich, com outras seguradoras, todos receberam a gente super bem. Sim. Porque a gente também tem esse posicionamento de que a gente não veio para aquele rouba-monte, né, que a gente comenta da indústria de previdência, que é um player entra, em vez de ele criar mercado, ele vai e rouba o cliente da seguradora, né, que está ali do lado. Né? A gente comentou, né, Bruno? 90 e tantos % dos brasileiros não têm previdência. Sim. Então você não precisa roubar o mercado do seu colega. Você tem um mar azul gigantesco para você explorar aí. Pois é, você tem um mar azul para explorar. Então, o nosso posicionamento, e por que as seguradoras não nos enxergam como concorrentes? Porque a gente se posiciona como esse parceiro das seguradoras para atingir esses 90 e tantos % de mercado. Né? E a Zurich é essa nossa parceira de longo prazo, né, estratégico. Então, a gente não tem nenhuma intenção de verticalizar, né? A gente não vê isso como algo estratégico para a Stay. Então, a seguradora tem o seu papel, o fundo tem o seu papel, também não é o nosso. Né? Os corretores também são super parceiros nossos na distribuição. Então, a gente se posiciona muito como essa empresa de tecnologia que dá acesso à previdência, mas que não compete com nenhum desses players do mercado. E no provimento de tecnologia de vocês sai, assim, no final vocês acabam entrando dentro da mecânica do back-end ali operacional da Zurich, por exemplo, que é o teu parceiro, né? Vocês tiveram um tempo afinando essa mecânica, porque eu imagino que aí quando você vai tentar investigar as dores, né? Por que é feito no papelzinho? Por que demora e tudo mais? O gargalo está em algum lugar. E aí eu não sei exatamente se está em quem está provendo e que está tendo que repassar isso, não está suficientemente integrado, às vezes, numa estrutura e uma tecnologia que já existe ali na Zurich, no caso de vocês. Como é que vocês deram esse ajuste aqui para que
tudo que vocês querem trazer de inovação pudesse ser transposto para a realidade e ficasse funcionando em uníssono a ponta daqui com a outra ponta empresa que está na ponta que está tomando o serviço de fato, né? Legal. Assim, essa é uma pergunta bastante densa, né, Bruno? Sim, porque ela envolve várias camadas. Claro. Só para ter porque eu fiquei curioso realmente para entender um pouco do modus operandi aqui. Legal. Então, assim, a gente tem duas coisas que a gente investiu muito, tá, Bruno? Porque que é uma indústria que tem tão poucas empresas inovando, Sim. Né? Então, quase nenhuma, né, se for olhar. Por quê? Porque você tem dois aspectos muito pesados. O primeiro é o aspecto regulatório. Então, assim, não dá para você sair fazendo o que você quiser. Uhum. Então, já tem aí. Né? Exato. Mesmo que a seguradora tenha uma tecnologia que permita, tem centenas e centenas de normativas, né, de autarquias do governo que regem previdência. Uhum. Tem várias leis federais que tocam, né, nesse assunto de tributação, previdência. Então, assim, antes de qualquer coisa, você tem um obstáculo regulatório gigantesco para superar. Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho. E uma vez feito esse trabalho, né, hoje na Stay a gente sabe precisamente o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e se tem que de fato passar, ler, comparar leis, normativas, tem todo um trabalho que a gente fez. Que às vezes a lei está sendo antiga e está travando o desenvolvimento dessas inovações também, né? Pois tem também isso, sim. e tem né, reformas que foram feitas, mas que contradizem e tal. Sim. E aí é uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala de ChatGPT, ele não consegue entrar e entender a fundo, porque são normativas que muito ambíguas, né? Sim. Então, a gente fez todo esse trabalho de arcabouço regulatório e aí a gente foi para as seguradoras. Né? E as seguradoras fazem um belíssimo de um trabalho que é garantir a segurança do seu dinheiro. Sim. Né? Então, elas não são... Elas tendem a mexer um pouco mais devagar, mas isso não é um problema. Isso é, muitas vezes, de um lado, uma outra perspectiva, é uma coisa boa, porque elas trazem segurança. Né? E aí, conversando com as seguradoras em geral, né, o que eles nos trouxeram é que boa parte de como funciona a previdência lá dentro foram sistemas que foram construídos há 30, 40 anos atrás. Sim. E eles não querem mexer nisso agora. Né? E aí, o que a gente se propôs a fazer, Bruno, foi... Bom, a gente fez todo o dever de casa regulatório, inclusive a gente tem 2, 3 grandes escritórios de advocacia, dos maiores que a gente tem no Brasil, nos assessorando. E a gente falou para as seguradoras o seguinte, olha, tem uma parte relevante desse negócio que a gente internaliza. Sim, então, você não precisa ter o trabalho operacional em muitas coisas que a gente vai lá e a gente se responsabiliza em fazer. Né? E aí a parceria com a Zurich, ela tem funcionado super bem, porque a Zurich é uma parceira muito aberta ao diálogo. Sim. Né? E esse ajuste técnico, operacional, a gente foi fazendo ao longo de um tempo também, então não foi de uma hora para outra, então a gente teve que gastar um tempo, investir nisso, e a gente continua ajustando. Né? E aí tudo isso acho que vale a pena ressaltar. Né? Acho que os nossos investidores, a Maia e os outros fundos do Brasil, lá de fora, foram muito pacientes também. Né? Porque a gente investiu muito tempo e muito dinheiro construindo todo esse arcabouço. Técnico, operacional, então eles tiveram paciência. Se o problema ele existe, ele é tão grande, obviamente que ele tem que ser fatiado, que ele tem diversas partes aí, ele é complexo, né? E colocar isso no chão para poder tentar atacar, realmente por isso que a gente não tem tanta empresa atacando, porque se fosse fácil, alguém já tinha resolvido, né? E aí eu queria entender o seguinte, então o ciclo de... Vocês oferecem serviço diretamente numa categoria como corretores também, apesar de ser uma empresa de tecnologia, como é que se dá esse search pelo cliente de vocês e entender também um pouco do fluxo, como, às vezes, eventualmente, se vocês fazem essa negociação diretamente com as empresas, conscientizando-as do produto e das facilidades que vocês estão trazendo para o produto, assim, como é que funciona? A gente hoje, Bruno, a gente é multicanal, né? Legal. Então, o corretor, o parceiro, né, ele é um canal nosso, né? Então, e o parceiro ele pode vir de várias formas, né? Tá. Ele pode ser um software de RH, ele pode ser escritório de contabilidade, escritório de direito tributário, muitas vezes, empresas de benefício corporativo, corretoras, e aí corretoras, desde corretoras grandes, médias, até corretoras pequenas. Então, a gente tem um canal que é parceiros,
Aí tem um canal que a gente chama de inbound, né? Que é basicamente empresas que entram em contato com a gente diretamente, né? E aí tem outro canal que é mais, que a gente chama de outbound, que a gente é muito, né? A gente acaba via presença nossa, né? Então, de repente, a gente está batendo um papo aqui, você tem uma empresa com dezenas, centenas de funcionários ou milhares de funcionários, e aí eu te apresento, te mostro, falo do produto, você se interessa, né? Então, a gente tem canais diferentes para atender, né, o nosso público. E esse fluxo de contratação, uma vez que seja independente do canal, como que se dá esses próximos passos, né? Ele faz totalmente via sistema ou tem alguma ponta onde tem alguém fazendo um treinamento? Como é a contratação e depois esse deploy disso para a empresa contratou e como ela distribui isso para os funcionários? Assim? Pô, aqui, assim, basta a empresa, né, entrar em contato com a gente e em uma reunião de 30 minutos a gente resolve tudo isso. Tá? Sim. Então, por quê? Porque quando a empresa entra em contato, ela fala o que ela precisa, né? E aí daí o nosso time especializado em previdência, ele vai pegar essa necessidade e vai entender o que dá para fazer e o que talvez não dê para fazer, né? Como eu comentei, né? A gente respeita toda a regulamentação em torno de previdência, então algumas empresas são super criativas. Sim. E aí a gente tem que falar um pouco que, dependendo da criatividade, não dá para fazer, né? Porque a gente também não quer correr nenhum risco nesse sentido. Então a gente é super responsável, super, né, diligente com isso. E a gente, em 30 minutos, a gente entende, mapeia, estrutura algo, e aí o resto a gente faz tudo para a empresa. A empresa não precisa fazer mais nada. Então, desde a contratação, passando por onboarding, suporte, a Stay faz de ponta a ponta. A empresa, o RH, não precisa ter o trabalho nenhum, ela só tem o benefício tributário lá, benefício da retenção. O colaborador ele adora esse tipo de benefício, então vira uma coisa que a gente celebra muito, a gente costuma muito lançar, inclusive, a Stay em momentos de celebração da empresa, então final de ano, virada de semestre, então a gente adora fazer esse tipo de coisa. Como um benefício mesmo, como algo para coroar, como... Boa, acho que é interessante isso, cara. E vocês também se colocam no final do dia, e aí você falou, né? No final, esses 30 minutos, antigamente é uma coisa muito mais engessada, então vocês apresentam pelo menos as diferentes caixinhas que dariam para encaixar, né? Perfeito. Do que algumas coisas não dá para ser customizável no nível, por diversas razões aqui, né? No nível mais granular, mas só de você conseguir entender as necessidades e acoplar o que funciona já é um tremendo avanço, visto que a gente já tem de contratação normal no mercado, né? Perfeito. E vocês só focam no produto Previdência, porque no site também fala de outros incentivos de longo prazo, né? Vocês também trabalham outros modelos que não fiquem só na Previdência? Hoje a gente só faz Previdência, né? A gente substitui alguns outros incentivos com Previdência, né? Então a gente tem visto muita empresa que está cansada ou desgastada com outros incentivos de longo prazo que não funcionam, que dão muito trabalho, né? E aí a gente acha formas de incorporar a Previdência nesse mix de benefícios e dentro do pacote de remuneração. E a gente vê muito adesão e muito engajamento em Previdência. Então, dado o sucesso do produto, a gente não tem a curto prazo nenhuma vontade de fazer outra coisa, porque só a Previdência já tá nos tomando bastante tempo, já está nos dando bastante resultado. Sim, né? Porque quando a gente extrapola em outros benefícios de longo prazo, a gente pensa em estruturar programa de opção, alguma coisa da empresa, mas só a Previdência já é muito chão para vocês terem que atuar aqui, né? Cara, vocês me comentaram aqui, sai dos investidores, né? E aí contou um pouco dessa jornada, como é que foi encontrar o pessoal da Maia, né? Vocês estão com mais gente no CapT, mais empresas? Como é que tá essa formação aí, cara? A gente tem, então, a Maia foi a primeira investidora, né? Inclusive, acabei conhecendo a Lara e a Mônica através de uma amiga minha. E aí ela conectou a gente começou a conversar e a Maia fez o primeiro cheque antes da ideia sair do papel, existia basicamente só na minha cabeça do meu sócio,
né, dos meus sócios. Que aí fez toda essa pesquisa em cima disso também. Exato. A gente, obviamente, tinha toda uma literatura por trás, todo um entendimento da demografia do Brasil, das leis, das normas, como eu comentei. Então, a gente conseguiu correlacionar tudo isso, né, mas a gente, de fato, não tinha nada ainda, só tinha essa visão de onde a gente queria chegar. A Maia, desde então, apoia a gente, né? Fizeram o primeiro cheque, lideraram o pre-seed. E aí, antes da gente lançar o produto, até da gente ter, né, colocar o produto na rua, a gente conheceu o Better Tomorrow Ventures, que é um fundo que investe na Stay lá dos Estados Unidos. Né? Isso que é um ponto que eu queria explorar com você também, sobre como isso se dá em outros mercados. Mas... Boa. A Better Tomorrow Ventures tem um grande benchmark nisso, que eles investiram numa empresa chamada Human Interest, que é a Stay lá fora. Tem uma outra empresa que também faz o que a Stay faz lá fora, que é a Vespel. Ambos, em curiosidade, os fundadores são nossos anjos, são nossos investidores. Então, é muito legal ter as maiores empresas de previdência e tecnologia lá nos Estados Unidos investindo na Stay. E aí, quando o BTV conheceu a gente, entendeu da tese, eles decidiram investir. Outros fundos entraram, então, né, um fundo argentino entrou, a Seventeen Sigma, a Grão, a Riley Cap, a Maia pediu para entrar novamente na rodada, né, não só para... compor a cap table, mas para aumentar a participação. A gente recebeu um dinheiro também do fundo de scouts da Sequoia Capital. Então foi uma rodada bem robusta para a gente conseguir fazer tudo que eu comentei que a gente fez. A última foi o quê? Ainda era seed? Não? Seed, foi seed. Foi tudo rodada seed? Foi tudo rodada seed. Que legal, cara. E hoje vocês estão em quantos lá, cara? Na Stay? Hoje a gente está assim, na casa de próximo de uns 20. Então, a gente deve fechar o ano com uns 20, 30 funcionários. A gente, ainda bem que a gente nasceu já nesse período, né, que a gente nasceu, porque a gente usa muitas ferramentas hoje, né, à disposição. Isso faz muita diferença. Sim. Tem uma parceira como a Zurich que faz muita diferença, porque eles dividem essa operação com a gente. Então, apesar de a gente ter uma baita de uma robustez, né, a Zurich colabora com a gente nesse processo de ter essa robustez. A gente utiliza os principais escritórios de advocacia do Brasil para nos assessorar, contabilidade, né, também. Então, a gente conseguiu tudo que não é core, que é operação e tecnologia, a gente conseguiu usar parceiros. Então, assim, eu vindo de experiências construindo empresas no Brasil, eu fico muito feliz de a gente ter construído tudo que a gente construiu com um time enxuto, porque também faz a gente ser muito mais rápido, muito mais ágil. E quer queira ou quer não, cara, da época que você estava batendo forte aí com todas as startups que você já atuou para agora, acho que desde a parte de coding a várias outras demandas do dia a dia, muita coisa é suplantada por IA, então muda mesmo até essa questão de headcount que a gente tinha antigamente nem tão antigamente assim. Não, tão antigamente. Mas já está diferente. Você estava mencionando aí do pessoal lá de fora, né? Você poderia contar um pouco mais como que... quanto tempo que esses caras estão rodando o negócio deles e o quão diferente é da dinâmica do mercado brasileiro, ou se é mais similar do que a gente imagina, assim, dentro desse setor, cara? Acho que a resposta seria é muito diferente, mas é mais similar do que a gente imagina. Sim. Similar em que sentido? Né? Igual nos Estados Unidos, a legislação brasileira ela incentiva muito a previdência corporativa. Do ponto de vista de tributação. Então, tanto que muitos amigos meus, inclusive, me procuram para falar de previdência, e eu falo para eles, você não precisa nem ter stay, mas você tem que ter previdência porque não faz sentido não ter, dado o incentivo tributário que você tem. Para a empresa, então, é no-brainer, né? Dados os incentivos fiscais, tem que ter previdência. Então, nesse sentido, é parecido. Os Estados Unidos também tem esse perfil de incentivar a previdência privada, principalmente a corporativa. Só que é muito diferente em alguns outros aspectos, né? Então, nos Estados Unidos é um pouco menos regulado, é mais flexível. Então, nos Estados Unidos, você chega a poder escolher ações que você quer investir. Então, eu quero que a minha previdência invista em Apple, em Nvidia, em Amazon, em Costco. No Brasil, você não tem essa opção. Você tem que escolher alguns fundos para investir.
de um lado você não tem essa flexibilidade, mas o lado positivo é que são normalmente fundos muito bem estabelecidos que não, né, que são muito mais profissionais do que você ir lá e escolher por conta própria. Então, sim, essa é uma grande diferença, né? E nos Estados Unidos o mercado é muito mais desenvolvido, né? Sim, sem dúvida. Então, o mercado previdenciário americano, né, é quase 130% do PIB dos Estados Unidos, né, em termos de ativos sob gestão. É muito dinheiro sob gestão. O Brasil, previdência privada aberta, é uns 13%, 14%, dependendo né, de como está o PIB, como está o mercado de previdência. Então, o mercado americano é muito maior que o brasileiro, só que também tem muito mais, né, maturidade já. Sim. Né? Então, dessas grandes empresas de tecnologia lá que fazem isso, você tem 2, 3, né? E talvez as duas maiores hoje, né, tanto a Vestwell como a Human Interest, né, o Aram Shum e o Roger Lee são investidores e apoiam a gente aqui, né? Então, a gente conseguiu fechar muito bem esse mercado. Né? Então, todo esse know-how que tem nos Estados Unidos, a gente absorve diretamente deles, né? E não tem nenhum outro player relevante em tecnologia, né? Também, né? É difícil aqui, mas também é muito difícil lá. Né? Sim, de fato, né? Mas eu fico imaginando se o problema também de experiência é muito similar do que a gente tem aqui. Obviamente, você falou, como a coisa a regulamentação é mais flexível, mais frouxa, mais flexível, imagino que talvez o mercado deve ter contornado de outras formas para tentar resolver questões como experiência, né? Ou quão distante isso é do nosso contexto, assim, cara? Também é deficitário, assim? Eu diria, Bruno, esse acho que eu vou fazer uma analogia, né? Que é assim, a gente tinha da mesma forma que a gente tinha um serviço bancário muito arcaico, ou um sistema de pagamentos mais arcaico, só que o Brasil, de repente, vai lá e dá um salto e pula, né, muitos países que, em tese, tinham coisas melhores que a gente. Né? Pagamento, sistema bancário foi assim. Previdência, eu diria que a gente está fazendo esse mesmo movimento. Então, se você for olhar a nossa experiência, né, comum de previdência no Brasil, ele claramente é inferior à previdência americana, né, em termos de experiência. Mas eu acredito, olhando muito para os produtos que tem nos Estados Unidos, o que a gente oferece na Stay, a gente basicamente salta, né, o que os Estados Unidos fazem. Então, o nível de flexibilidade, de customização, de acesso via WhatsApp, isso não existe nos Estados Unidos. Né? Então, é muito comparado, de repente, esse salto que a Nubank fez, por exemplo. Né? Sim, o nosso sistema de bancarização era muito pior, de repente está muito melhor. Né? Não sei se o pessoal tem experiência tentando passar cartão de crédito hoje nos Estados Unidos. Você não consegue dividir conta direito, você tem que ir lá no POS, lá no caixa, pagar. O Brasil foi lá e deu um salto e pulou os Estados Unidos. Né? E antes a gente usava dinheiro. Né? Então, eu acho que previdência é meio parecido. Interessante, cara. E sabe, falando um pouco agora, né, da operação de vocês, né? Vocês desde 2023 estão rodando. Como é que tem sido esse processo de growth nesse período? E também em termos de feedback de quem vocês atendem e até mesmo da ponta, né, do usuário final ali, como é que ele tem visto esses elementos de experiência e se relacionado com ele, se isso está dando mais touch point dele estar mais ativo e mais presente com o plano de previdência dele. Como é que tem sido isso também? Legal. Aqui, assim, eu não vou poder abrir números em detalhes, claro, porque senão a Maia, a BTV vão dentro do que você pode, pelo menos, falar da experiência, mas assim, eu acho que já saíram algumas matérias de crescimento de vocês, acho que na Exame também. Legal. Assim, eu vou comentar o que é público, né? Senão meu telefone vai começar a tocar e não vai ser coisa boa. Né? A gente é uma empresa fechada, né? De capital fechado, então a gente... Obviamente não tem obrigação de divulgar esses números, e esses números são privados. Sim. Mas eu acho que em termos de algumas referências, né? Se for comparar Q1 para Q4 do ano passado, a gente cresceu em número de empresas algo em torno de 12 vezes. Cara, que legal. Né? Então, e de Q4 do ano passado para Q1 desse ano, a gente já cresceu mais de 50%. Nossa, né? Então, a gente está numa velocidade de crescimento muito, muito rápida. Sim. Esse ano, a gente espera crescer mais umas 14, 15 vezes. Então, atingir números muito significativos. A gente está muito feliz com a receptividade das empresas com relação ao produto. Sim. O perfil das empresas. Hoje, a gente atende... Né, eu digo que é muito mais fácil a gente falar o que a gente não atende, tá? Boa. A gente não atende micro e
pequenas empresas individuais, o microempreendedor. Né? Qual que é o range, geralmente, a partir de quando? A partir de 20, 30 funcionários. Tá. Né? A gente tem algumas empresas de 20, 30 funcionários, que é meio que o limite mais ali para baixo, mas normalmente são empresas que estão dando super certo, né? Então, pequenos escritórios de advocacia que são super especializados, mas estão indo super bem. Normalmente tem esse perfil, consultorias. Né? Então, 20, 30 funcionários. A gente abre uma outra exceção, mas, de novo, se a empresa, de fato, tá indo super bem, mas a gente vê que é uma empresa que é aquelas mesmas pessoas e vai ser aquilo ali, e ela tá muito afim de fazer, a gente cobra um FII mínimo e a gente topa fazer. Então, mas assim, microempreendedor e uma empresa muito pequena a gente acaba não atendendo. Sim. E a gente também não atende empresas muito, muito grandes. Né? Então, assim, essas empresas muito grandes, com centenas de milhares de funcionários, muitos bateram na nossa porta para perguntar se a gente não assumia o fundo de pensão delas, porque normalmente elas têm fundo de pensão. Sim, é verdade. Mas aí você está indo para um extremo realmente... E aí dá muito... Assim, a gente já viu que dá muito trabalho, fundo de pensão é uma coisa muito burocrática de lidar, então essas a gente também não atende. Agora, empresas de centenas de pessoas e milhares de pessoas, normalmente então a gente não atende nas pontas. Então, geralmente, as milhares estão fazendo uma migração, muitas vezes, né? E aí optando por uma UX mais aprimorada, qual que vocês conseguem oferecer. E a remuneração disso se dá como? Hoje curiosamente, a maioria das empresas com milhares de funcionários que a gente atende não tinham previdência. Olha só. Então eu diria que 30%, 40% tinham, e aí eles acabam optando por migrar, né? Mas muitas não tinham. Entendi. Então, porque eu acho que se você for olhar essas empresas de muitas dezenas, né, ou centenas de milhares de funcionários, esses quase todos têm. Tá. Agora, quando você começa a falar de 10 mil, 20 mil, 5 mil, já não é 2 mil, já não é já não é padrão ter. Agora, se tem menos que isso, aí praticamente geralmente não tem. Sim. Tá? Então, é esse como a gente funciona. A gente cobra uma mensalidade do usuário. Tá? Então, a gente cobra X reais por usuário ativo para a empresa. Tá. Então, e normalmente sai muito barato para a empresa. Né? Não é um custo proibitivo para a empresa. Né? E aí a gente tem um posicionamento muito claro, Bruno, nesse setor, que a gente é a única empresa que cobra. Sim. Tá. Por quê? Tá? Eu te explicar um pouco. Normalmente, as empresas, né, desse setor, eles não cobram, mas eles te cobram de outros jeitos. Eles embutem taxas em outros lugares. Sim. Na Stay, a gente dá muita prioridade para a transparência. Sim. É muito parecido com o que, né, a Nubank fez, o Uber faz, essas empresas fazem, né, muitas fintechs fazem, que eu prefiro te falar o que eu cobro, né, e deixar muito claro, do que eu ficar embutindo um monte de taxa, um monte de FII que você não sabe no início, mas quando você vai mexer no dinheiro você é cobrado. Sim. Quando você vai, né, portar o dinheiro você é cobrado. Então, muitos players embutem esses FIIs. Né? Então, a gente tem esse posicionamento muito claro. A gente costuma ser o único que cobra. O modelo old school, né? Esse modelo que não é transparente e tal. Acho que assim, é uma forma de ganhar dinheiro que o cliente hoje ele também está muito ciente de que a coisa mudou, né? Pois é, muitas dessas empresas nos procuram falando, pô, eu estou muito chateado, porque inicialmente o pitch era de que era um produto de graça, só que eu não vou ver, estou pagando taxa para lá e para cá, e aí eu prefiro o produto de vocês porque você pelo menos me fala. Sim. Não é um valor, né? Normalmente dependendo do tamanho da empresa, né, varia de dezenas de reais, dependendo do valor, mas assim, é um valor que não é proibitivo, né? Então a gente prefere ser transparente, né? E aí esse posicionamento nosso tem gerado né, muita conversão, né? Então e é isso que eu ia perguntar, assim, no final a empresa ela topa pagar porque ela sabe da entrega superior que ela vai ter dentro do produto, né? Isso também se traduz em mais funcionários optando, em maior integração, utilização, como é que isso, adesão, né, que seria a palavra melhor. Nesse caso também, como é que é, cara? Com certeza, isso é um dos valores que a gente mais consegue trazer para a empresa que contrata a Stay, que você tem aquele produto que era de graça, mas você ficava
sendo cobrado em coisas que você não sabia e se tinha uma adesão ruim. Sim. Né? Eu te cobro um valor fixo que você sabe, que é combinado, não tem surpresa para ninguém. Sim. E eu entrego hoje, Bruno, uma conversão em média 3 vezes maior do que na média de mercado. Olha só. Então, tem empresas que a gente tem conversões de 90 e tantos %. Né? E não adianta, cara. É um produto que, assim, ainda, por mais que a gente veja, ele ainda a gente não tem uma adesão, porque culturalmente ele ainda não está integrado na rotina do brasileiro. Ele precisa de uns nudges, assim, ele precisa de um empurrãozinho para... E esse empurrãozinho é traduzido o cara sentir que tem mais ownership, controle daquilo que ele está mexendo, né? Imagino eu. Tem outros elementos que eles relatam, assim, né? A gente usa, Bruno, muito do que a gente entende, né, que hoje a gente chama de economia comportamental. Sim. Né? Então, os nudges, né? Sim. Então, a gente usa muito dessas coisas para ajudar as pessoas a pouparem mais, a converterem, né? Porque guardar dinheiro é um hábito, né? Então, nesse processo ali de onboarding, da experiência do produto, a gente usa muitas coisas que a gente aprendeu na economia comportamental, que você já tem todo um arcabouço para isso, para de fato ajudar na conversão. Mas esse é um trabalho e também que a gente comenta para as empresas, né? Sim. O fato da gente ser muito mais transparente, não só com a empresa, mas também com o colaborador, ajuda muito. Sim, boa. É isso que eu falo, assim, você tem que retrabalhar, repensar o produto para uma nova geração, para um novo consumidor que precisa ser provocado em alguns elementos, né? Não é fácil, assim, tem o elemento de mecânica, tem o elemento de entender todo o detalhamento do mercado, de regulamentação, ter o parceiro, orquestrar muitas variáveis que no final levam vocês a conseguirem mexer o ponteiro no mercado, né? Eu acho que tem um pouco disso também. E aí, eu queria entender com vocês, assim, a gente tem, você falou de regulamentação, tem coisas mais obsoletas e ter que navegar isso é fundamental para conseguir juntar, fazer esse patchwork aqui que vai fazer a empresa de vocês rodar e mudar esse hábito brasileiro. Mas a gente tem algumas inovações também que prometem dinamizar isso. A gente tem desde o Open Finance, tem o Open Insurance, né, batendo um pouco mais diretamente, né, inclusive com processos tornando o processo de iniciação eventualmente mais rápida dentro dos planos. Vocês têm visto já alguma coisa, vocês têm acompanhado esses desenvolvimentos e olhando além disso, né, combinação de outras tecnologias emergentes para ajudar a compor esse caldo, né? IA generativa e outras que você já contou que vocês utilizam internamente para agilizar fluxo de trabalho, mas não sei o quanto também vocês estão utilizando a ponta. Se não tiver, eu acho que todo mundo tem uma jornada para isso. Tem umas empresas que já vieram e falaram assim, não, a gente usa nos processos internos, mas na interface com o cliente a gente ainda não está usando. Mas eu acho que hoje em dia cada vez mais isso se aproxima e não tem como não falar disso, né? Tem uma posição, Bruno, da Stay, que é tudo que trouxer mais transparência, mais segurança para o mercado, a gente vai naturalmente apoiar. Legal. Né? Então, o Open Finance, Open Insurance, todas essas iniciativas a gente entende que traz mais transparência e mais segurança para o mercado. Né? Eu acho que de praxe, o Open Insurance ele anda um pouco mais devagar que o Open Finance. Sim. Né? O Bacen acaba empurrando essa agenda com um pouco mais de força, mas a gente não entende hoje que o problema do mercado de previdência corporativa seja a escassez de informação. Né? Bom ponto. Porque você não tem nem gente usando previdência corporativa. Né? O buraco mais embaixo, o problema é mais fundacional. o problema é mais fundacional. Então, assim, não adianta você ter o Open Insurance, quase ninguém está nesse mercado. Então, você não tem nem informação dessas pessoas porque elas não estão. Verdade. Né? Então... Pode dinamizar uma outra camada numa próxima fase. Perfeito. Mas para agora, existem outras coisas que tem que ser perfeito. Quando você trouxer a população para a previdência, aí o Open Insurance vai ter um papel muito importante de você, de fato, dar essa transparência. Exato. Né? Mas hoje essas pessoas não estão nem no mercado, né, de previdência, não estão conseguindo nem acessar o produto. Né? Quem dirá ser positivamente impactado pelo Open Insurance? Elas não conseguem nem acessar
o produto de previdência corporativa. As empresas não conseguem nem oferecer hoje em dia. E a experiência ainda é muito precária nesse ponto para que você consiga ter uma elevação em cima de algo que é muito precário. Você tem que melhorar o nível para depois você conseguir turbinar mais. Exatamente. Isso. Você não tem como melhorar algo que, né, que não existe. Exato, você precisa começar alguma coisa para depois melhorar ele. Sim. Então, esse eu acho que pra gente... Mas a gente vai defender sempre, né, coisas que tragam melhorias para o produto. Então, e aí, sobre, né, outras tecnologias, a gente obviamente, fã de inovações em geral, né? AI, como você comentou, Bruno, né, tá aí para ficar, né? Então, a gente está construindo muito em direção a ter esses agentes de AI, né, embutidos para ajudar no dia a dia. Mas aí a gente deixa muito claro, né? Inclusive quando a gente fala com os fundos, que a gente não é uma empresa de AI, né? Sim, claro. Vocês estão utilizando amparado para dinamizar o que vocês que é o core de vocês, não é para não desvirtuar também a... Exato. Né? A gente sabe que AI é um tópico hiper quente, né? Mas a gente é muito lúcido, né? A gente não é uma empresa de AI, a gente é uma empresa de previdência privada corporativa, né? É uma empresa de previdência privada que ajuda as pessoas a guardarem dinheiro, né? AI é mais uma forma de ajudar a melhorar essa experiência, mas a gente não é uma empresa de AI. Porque hoje em dia parece que tudo precisa ser uma empresa de AI. Né? Mas... E o problema é que, às vezes, sendo raso, porque às vezes o cara nem está construindo um modelo fundacional deles. É uma coisa assim, você está meio que free rider em outros modelos. A gente sabe bem como, às vezes, dá para fazer aparentar algo que não é o que é de fato, né? Mas eu acho que tendo essa lucidez, como você colocou, de entender que, cara, a tecnologia ela é fundamental. E se a gente parar para pensar também, até o próprio, vocês falam que usam muito o WhatsApp, né? O front de vocês acaba sendo o WhatsApp, no final das contas, né? Para o usuário é o WhatsApp. Dentro deles mesmo, você tem a própria meta com o modelo deles, né? Que eventualmente vai estar bem azeitado junto com a própria ferramenta, com a própria plataforma deles, né? É um pouco essa corrida também das Big Techs oferecendo, como a gente viu a corrida de cloud, né? Há um tempo atrás, é um pouco assim, o que a gente está oferecendo a mais para turbinar o teu negócio e criar uma linha nova para eles também, né, no final. É isso, né? A gente sabe que, né, a AI vai dominar esse mercado, né, e vai ser um ponto de discussão por anos e anos, né? E a gente quer aproveitar e trazer tudo que tem de bom do AI para o nosso usuário, mas é isso, assim, no final a gente é uma empresa que passa por uma regulação, tem uma seguradora no meio. Então, assim, não dá para sair falando que a gente é uma empresa de AI, porque isso assim, não é o nosso core. Irresponsável. Né? Seria até irresponsável. Então, a gente é muito lúcido, muito pé no chão, né? E acho que isso também, as empresas que nos procuram, elas sentem que a gente é muito prático, muito pragmático, muito pé no chão. Boa. E sabe, aí eu queria entender também de você, cara, um outro elemento aqui, já encaminhando até um pouco pro final. A gente... Como a gente falou no começo, não tem muito player, né, comprando essa briga, né, que vocês resolveram comprar, né, ainda é tímida. Vocês entendem, por que vocês entendem que esse ainda é um nicho pouco explorado, tá? Primeiro ponto. E a gente tem muita coisa no Brasil assim, né, um monte de oportunidade. E aí eu não sei se dá uma paralysis analysis da galera de tanto ver problema que não dá uma travada até, né? O que você entende que que ainda é tímido nesse sentido, né? E quais são as perspectivas que você tem para os próximos anos, né, em relação ao setor, tanto para segmento de previdência privada, como também em relação à atuação de quem já é incumbente, se isso vai ser transformado também em novos competidores. É mais uma visão de futuro, primeiro entendendo por que há tão poucos e depois tentando traçar essa visão de vocês aí de futuro. Quando a gente olha, acho que para o setor no geral, né, e por que está tão difícil, acho que passa primeiro pelo momento, né, do mercado. Né? Então, a gente, diferente de 19, 20, 21, a gente não tem aquela abundância de capital que a gente tinha. Sem dúvida. Né? Isso acho que já inibe boa parte das empresas de começarem. Então, quando a ST começou, foi em 2022, foi talvez no pior dos anos, né, para levantar capital, né? Então, felizmente a torneira fechou forte depois de 21, fechou violentamente, virou 22 ali, né? O mercado secou, né? Felizmente a gente conseguiu mostrar por que a gente
né, existe, o que a gente quer fazer, qual que é a nossa missão, nossa visão de longo prazo para esse mercado. E aí esses fundos apoiaram, mas assim, não é o comum, né, infelizmente, porque acho que tem muita ideia boa que não está recebendo investimento. Sim. Né? Então, acho que esse é já de largada, eu diria que isso, nos últimos anos, provavelmente já é uma grande barreira. Sim. Né? E aí, num segundo ponto, é a questão regulatória, que eu comentei. Sim. Né? Eu acho que você tem muito mercado, muito grande e muito bom, que você não precisa seguir 50 mil normas. Sim. Né? E que estão até claudiados, tá? Assim, quando eu estava com capital mais abundante, eu via um monte de cara ainda insistindo em teses até como banco digital, e o mercado já está tão saturado, né? E quando a gente vê essa tese aqui, ela ainda tem muito chão, né? Não, assim, eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo por exemplo, Uber 99, não existe uma regulação tão fixa. Sim. Então, mercados assim são muito bons porque você sai fazendo. Exato. Né? O mercado financeiro é totalmente diferente. O mercado financeiro é outra coisa. Então, assim, você vai ver que a segunda barreira após captar é você lidar com uma indústria muito regulada. Exato. Então, você está disposto a sentar meses ali pagando escritório de advocacia, escritório de contabilidade, Big Four, estudando legislação a legislação, normativa a normativa, né? E não é um assunto, a gente brinca que não é um assunto sexy. Sim, não né? é mesmo. Você não levanta de um dia assim da cama e fala, pô, hoje eu vou estudar Previdência. Sim. Né? Não é um assunto que as pessoas têm aquela vontade de aprender sobre. Imagina ter que ir lá sentar, gastar dinheiro em meses com escritórios para tentar entender como funciona. Isso eu acho que já é a segunda barreira. Sim. E a terceira barreira, Bruno, é a barreira técnica. Sim. Né? Você precisa de uma seguradora, a não ser que você seja uma seguradora, queira ser uma seguradora, mas aí também não é trivial ser uma seguradora. E ter a confiança desses caras também não é trivial, porque eles também são grandes e estão numa posição de que, poxa, a gente já opera de um modo aqui, você vai dar conta de atender a gente, aquela coisa. Exatamente. Né? Quando a gente fala de seguradora, a gente fala de empresas enormes. Exato. E elas precisam confiar. Então, se você chega lá sem capital, sem a parte regulatória bem azeitada, expertise técnica capenga, você tá... Exato, você não tem um time bom, um time relevante, com pessoas de excelência do mercado já. É muito difícil a seguradora virar e falar, não, eu vou gastar aqui vários meses, anos do meu tempo com alguém que eu não coloco fé. Sim. Né? Então, e aí depois, se a seguradora topa, você ainda tem um desafio de integrar, de entender, alinhar a operação. Então, assim... Eu acho que tudo isso cria uma barreira, né? Mas a barreira começa já na falta de investimento. Né? E como não é uma área super explorada, o próprio capital ele não vai muito atrás disso. Sim, né? sim. Então hoje, né, quando alguém fala, eu quero fazer alguma coisa nesse setor, o próprio capital fala, não, mas não é um setor que está movimentando muito. Então eles também ficam um pouco pé atrás. Então, assim... Às vezes, quando aparece um número 1, aí a galera empolga de botar um dinheiro no quem vai ser os número 2 ou número 3. Perfeito. Ou para acirrar. Mas alguém tem que abrir essa clareira aqui, né? Alguém tem que chegar lá. Cortar o mato alto, né? Então, Exato. E visão de futuro para o mercado, como é que você enxerga? Assim, eu sou muito otimista por natureza, né? Eu acho que, assim, para ter construído, né, as empresas que eu construí antes da Stacy, tem que ser muito otimista. Né? E o empreendedor, ele precisa ser otimista. Essa dose de otimismo. A gente tem que enxergar o problema, como você comentou, Bruno, esse mar de problemas e enxergar a oportunidade nesses problemas. Sim. Né? Eu acho que é um setor que vai modernizar muito, é um setor que vai evoluir muito. Né? Então, quando a gente entra, né, e conversa com os players desse mercado, com os potenciais clientes desse mercado, a gente vê uma aderência muito grande, né? Uma vontade de adoção muito grande. Né? Então, eu sou muito otimista com o setor. Eu acho que, né, sim, a gente tem coisas para fazer, a gente está muito atrás em várias coisas, né, comparado com mercados mais maduros lá fora. Mas eu vejo o brasileiro, ele né, o empresário brasileiro, sobretudo, né, os executivos brasileiros, eles são pessoas que aderem muito à inovação. Sim. Eles gostam de inovar. Né? Então, desde que o produto seja bom. Né? É verdade. Então, até então, eles queriam fazer coisas diferentes, mas só tinha produto, né, que não atendia. Né? Agora, com produto bom, eles são muito adeptos de inovar. Então, eu estou muito otimista para o futuro desse mercado. O negócio é convencer de fato que tem o produto ideal e que consegue navegar esse mar que
é azul, mas ele é revolto também. Exatamente. Sai, a gente está chegando perto do final, assim, eu sempre gosto de reservar esse minutinho para você passar uma mensagem, pode ser um institucional, pode ser uma síntese daquilo que você tem para falar aqui, pode ser falando comigo ou falando com a câmera aqui fechada, fica à vontade, meu cara. Eu vou aproveitar que eu tô falando com você já esse tempo todo, eu vou continuar falando, com você, Bruno, mas direcionado ao nosso público. Sim. Que é assim, acho que a gente está passando por um momento de mudanças muito grandes em previdência, né? Previdência privada, corporativa sobretudo. Sim. Né? E aí acho que a gente tem uma sorte, que a gente está passando por esse processo de inovação e numa indústria muito regulada. Então você consegue inovar, você consegue aderir a um produto inovador, mas com toda a segurança de autarquias do governo, da SUSEP, do governo federal, né, protegido por leis e normativas e por uma grande seguradora como a Zurich ou outras seguradoras do mercado. Então, eu acho que seria um convite para as empresas que ainda não têm previdência ou têm previdência, mas não estão satisfeitas, a abraçarem produtos novos, porque ele não é um produto novo feito de qualquer jeito. Ele é um produto novo que segue tudo que a regulação determina, né? E você tem todo o aparato do governo e de grandes seguradoras, como a Zurich, que é a maior seguradora da Suíça, né, por trás, te apoiando. Então, eu acho que é um convite para o nosso telespectador, ouvinte, a enxergar o produto de previdência corporativa não como aquele produto que cheira naftalina, né, antigo, arcaico, mas um produto novo, um produto que vai trazer benefícios para a sua empresa e para o colaborador. E ressignificar tudo isso, né? Como você falou, a regulamentação, ela cria, obviamente, desafios para quem está querendo inovar, mas ela também tem um papel de proteger quem atua, seus agentes e, obviamente, o consumidor. Então, uma briga interessante que vocês estão comprando. Desejo sucesso no projeto de vocês, na empresa que está rodando. E você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado do episódio. Não se esquece de deixar seu like e encaminhar também para outras pessoas que possam se beneficiar do papo que a gente teve aqui hoje. Forte abraço e até a próxima.